Boas escolhas a todos. Boas escolhas a todos. Aguardando o pessoal chegar. Pessoal chegando aí. Júlia, bom te ver aqui. Só aguardando alguns segundos para a gente começar a nossa live, nosso bate-papo de toda quarta-feira. Alberto Fatiboni, buongiorno. Grande Massaranduba fez uma luta excelente no Dirty Box com a gente hoje na live também. Só ajeitar aqui. Tem que ficar com essa... Ficar com isso aqui. Mais umas 4 semanas. Eu operei o ombro esquerdo, como todo mundo já sabe. Então é isso, gente, vamos lá. Hoje o tema é quando eu quase desisti. E o que eu aprendi com isso? Eu queria já começar a dizer para vocês que o querer desistir não é uma coisa que acontece uma vez ou outra. Não. Acontece sempre, por vários motivos, várias razões. Primeiro, porque muitas das vezes a gente projeta uma meta, um sonho, e a gente completamente acredita que a gente pode desenhar, planejar, detalhar da maneira que a gente quer, com a facilidade que a gente quer, e muitas das vezes, para não dizer todas as vezes, não acontece assim. É completamente incontrolável ao nosso gosto, à nossa vontade. E essa vontade de desistir, ela aparece todas as vezes, e ela vai continuar a aparecer, até porque de uma outra maneira também, cientificamente dizendo, isso é fato, né? O nosso cérebro, ele tenta proteger a gente, ele tenta poupar a gente, e muitas das vezes ele é o primeiro, né? Nós mesmos, a gente é o primeiro a dizer, ai, não faz isso não, não faz não, não vai fazer não. Você quer ver uma coisa, um exemplo que eu vou dar, misturando naquilo que eu estou falando, para você ter uma ideia de como funciona o nosso mecanismo. Num corte de peso, quando é mal feito, né, não é programado, ele não é planejado, e muitas das vezes, né, como eu sempre digo, o corte de peso não começa na semana da luta ou então no dia de perder o peso, mas sim, né, semanas antes da semana da luta, para que você projete uma semana feliz, saudável. O que acontece? Às vezes você vê o lutador, como eu já vi várias vezes, entrar na sauna, fica 40 minutos e não só uma gota, nada, absolutamente nada. O que acontece? Às vezes desmaia, às vezes passa mal, vomita, tem pressão baixa, essas coisas todas. O corpo da gente tem um departamento de proteção, vamos chamar dessa maneira para ficar mais fácil, que ele
completamente protege através de cálculo, calculado isso, de quanto de energia você tem, de quanto você pode gastar, de quanto é perigoso. Porque se eu perguntar para vocês, quanto de energia você gasta por dia, levantando, sentando, piscando, falando, mexendo, ninguém sabe, mas o corpo sabe. Ele tem uma maneira bem analógica, né, botando através da analogia, ele tem um marcador, ele tem um senso, um registro que funciona para te proteger. Tanto é que, e eu estou usando isso como exemplo para vocês poderem entender, tanto é que muitas das vezes é necessário, em algumas situações, você dá a palavra comando. Cala a boca, para, quem vai fazer sou eu. Porque existe sim, né? Para que você vai lutar? Para que você vai pegar aquela onda? Para que você vai fazer isso? Para que você vai se expor? E muitas das vezes, gente, na vida, para a gente alcançar o famoso, tal conhecido sucesso, ou o que você quiser chamar sua meta, o seu sonho, é necessário e muito necessário, parte do sacrifício e da tua devoção, você arriscar. E muitas das vezes, né, você é o primeiro a si próprio, fala, não, isso não é bom, isso vai te trazer muito desgaste, isso vai te trazer muito isso e muito daquilo. Então essa sensação de querer desistir, ela tem que ser conhecida conscientemente. Logicamente, eu não estou dizendo para você desprezar, desvalorizar. Muitas das vezes também é necessário ter esse alerta, né? Você está abusando, você está cruzando uma linha que não é necessária. Sim, também. Mas numa grande maioria, onde o nosso potencial realmente vive, é necessário você dar esse cala-boca. O não desistir, e eu estou falando isso e já estou ali, eu estou querendo que vocês já compartilhem comigo uma situação que vocês, nossa, eu quase desisti, eu quase parei, porque vai estar presente. Aquela mesma sensação que eu sempre digo para vocês, que não importa quantas vezes você luta, não importa quantas vezes você vai numa entrevista de trabalho, não importa o quanto você estuda para aquela prova da faculdade, aquela sensação de, será que eu vou esquecer? Será? Aquela sensação de o coração dispara, o estômago sobe, a vontade de ir no banheiro 1 milhão de vezes, ela sempre vai estar presente. É quase que dizendo, se não completamente dizendo, parte da nossa natureza a gente ter esse tipo de sensação, desse comportamento, principalmente para os grandes objetivos, os grandes sonhos, aquilo que eu sempre digo também, aquilo que vai te modificar, aquilo que vai te mudar, vai dar frio na barriga. Esse frio na barriga, na espinha, nas pernas, no braço, em tudo que é lugar. E vai dar essa sensação de que você, não, acho que eu não vou não. Não vou não. Eu vou desistir, eu não vou não. Eu tenho certeza que não vai dar. Chega a ser uma coisa até meio irônica, engraçada, acho que tudo misturado, que quando a gente olha para algumas pessoas, a gente se espelha em algumas pessoas, e você fala assim, não, mas esse cara não deve ter esse sentimento. Ele não deve ter o sentimento de quase desistir, ele não deve ter o sentimento de risco, né? Para ele tudo bem. Pelo contrário, todos nós temos. Aquele que você olha, se espelha, qualquer uma das duas vai. Você admira pela coragem, você acredita que ele, pela demonstração dele, na atitude dele, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Mas tem sim. E às vezes tem mais que você.
ele tem muito mais do que você, porque ele tem consciência de aquilo ali vai acompanhar ele. E é necessário conscientemente a gente ter noção de que isso vai aparecer, que isso vai acompanhar você. Vamos lá, gente, vamos compartilhar aqui alguma situação que aconteceu com vocês, que você quase desistiu, que você falou, nossa, não dá para mim não, vou parar aqui. E junto com essa quase desistir, o que você aprende? Você aprende justamente isso tudo que eu falei para vocês, que essa consciência da existência desse sentimento e que você também tem que acolher. Imagina, você está falando para mim que eu tenho que acolher, que de vez em quando eu vou sentir que eu quero desistir? Exatamente, que você quase vai parar, que você vai chegar a um determinado ponto de pressão, que você tem aquele olhar de que a pressão vai engolir você, que a pressão vai fazer você desaparecer. É verdade. E vai aparecer. Com certeza vai acontecer. Esses desafios que a gente se propõe não podem deixar de ser acrescentados nele essas sensações. A sensação de que vai ser difícil, mas eu vou fazer. A sensação de que eu quase vou desistir, mas eu vou insistir. Nós que somos atletas, a Júlia Barros falando aqui, nós que somos atletas vivemos um turbilhão de emoções, porque por várias vezes temos que ser mais fortes do que o nosso próprio corpo e própria mente. Ser um atleta ou qualquer profissão que exija muito. Com certeza, não só isso que você falou, Júlia, é reservado ao atleta, ao ser humano. Né? Nós somos criados exatamente dessa maneira para termos para estarmos nesse tipo de circunstâncias, situações, pressão, sacrifício, dificuldade, exatamente dessa maneira. Mas isso não é um castigo, é onde todo mundo, muitas das vezes, se direciona para um lugar errado. Isso não é castigo, isso é aprendizado. Exatamente isso. É completamente aprendizado. Tenho 2 graus na minha faixa branca, mas no início do processo quase desisti. Estou treinando há 6 meses, tenho 14 anos, mas continuo firme. E olha só, Lucas, excelente esse exemplo. Você não vai ser a última vez que você vai pensar em desistir. O gosto pelo que você faz, né, de você estar treinando e cada vez mais está tendo mais conhecimento, tendo mais vontade, mesmo assim, conforme você vai subindo o nível, conforme você vai, né, de faixa branca para faixa azul, e assim vai, várias vezes o sentimento vai aparecer. Muitas das vezes você vai chegar no final do treino e vai falar para você mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Quando você ganha um amasso, vou te dar um bom exemplo para todo mundo. Você ganha aquele amasso que você não tem 1 segundo para respirar, né? Você vai treinar com uma pessoa que, na verdade, te esculhamba, te bagunça. A primeira coisa que vem na sua cabeça, vou dizer assim, a número 0 que vem na sua cabeça, que o 0 é antes do 1, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é justamente um
uma outra maneira, um outro nome para aquilo que é quase que estou desistindo. E vai aparecer, gente. Não pense vocês que com a informação, o acúmulo de conhecimento, a maturidade, vão vir outras maneiras, de outros níveis de quase desistir. Tem gente que, por mais que tenha uma vontade enorme, uma paixão enorme, você fala, então para quem tem paixão, para quem tem um amor incontrolável por uma determinada coisa, não vai pensar dessa maneira. O pensamento vai vir. Vai existir um momento de tô cansado. Vai existir um momento de eu tô precisando dar uma respirada. Eu acho que eu vou dar uma parada. Eu acho que eu vou parar aqui. Vai acontecer. Vai acontecer. O maravilhoso, a beleza desse nosso mecanismo criado pelo Criador é que a gente tem, primeiro de tudo, que ter consciência sobre esses sentimentos, acolher eles, mas acima de tudo, manter a nossa vontade como um sentimento primordial, um sentimento que não vai modificar, mesmo sabendo que alguma das vezes eu vou quase desistir. É exatamente nesse caminho. A Júlia falou, mas somos guerreiros onde não temos opção de desistir. Temos que confiar e aprender com todos os degraus. Sim, a opção de não desistir é quando você, antes dessa opção, tenha certeza que a única opção que você tem é de ganhar. Mas você não pode descartar que esse outro sentimento vai aparecer, ele vai bater na sua porta, principalmente quando você estiver naqueles dias que você está caído, que você está cansado, que você está exausto. Vai dar aquela vontade de falar, eu acho que eu vou ficar pelo sofá, vou ligar a televisão e vou ficar por aqui. Vai dar essa vontade, sim, gente. Essa vontade, ela não é para ser repudiada, ela é para ser acolhida, porque quando você conhece, quando você tem consciência de que vai existir esses encalços, esses tropeços, a caminhada não vai ficar mais fácil, ela vai ficar mais clara. Vamos lá, gente. Pessoal aqui chegando em massa. Excelente aqui os comentários, as perguntas. Eu gosto muito quando vocês dividem. Vamos trazer outras pessoas. Vamos botar aí, eu quase desisti quando eu estava aonde? Fazendo o quê? O que te levou? O que te levou? E mesmo assim, veja só, e mesmo assim, uma coisa que é muito necessário eu mencionar para vocês. Isso tá interligado com isso. O desistir não pode, o quase desistir e ter conhecimento desse sentimento não pode estar relacionado a nada que você tenha que provar a alguém. Eu não desisti porque eu tinha que provar para essa pessoa. Não. Isso é secundário. O primário é você. Você tem que ter a consciência, você tem que ser o motivo, você tem que ser a razão. Sempre. Não tem um outro lugar para partir que não seja você. Você é o teu ponto de partida. Não é o outro que é o ponto de partida. Você é o teu ponto de partida. A consciência é sua. Exatamente dessa maneira.
E relembrando a vocês que a live fica completamente na íntegra no YouTube. Logo depois que a gente acaba aqui, ela já vai para o YouTube. Dividam, compartilhem. Dividindo que a gente multiplica. Exatamente. Tem muita gente que precisa de ter um toque, né? O mudar já é com você, é uma opção sua, é uma vontade sua, ela tem que ser somente sua. Mas é engraçado, né? É muito, eu digo engraçado, mas não é para ser bem engraçado, né? Deixa eu ler aqui o que você falou. Mestre, meu pai é faixa azul. 10 anos ele desistiu quando ele saiu de branca, mas estou incentivando ele a voltar a treinar no mês de outubro. Agora ele está indo todos os treinos. Olha que excelente, cara, que excelente, que maneiro. Exatamente. É o que eu falei para você. Eu acredito muito que sim. Como está, meu amigo? Tranquilo? Eu acredito muito que quando a gente começa a abrir os nossos olhos para a gente mesmo, e especialmente prestar atenção no funcionamento, né, nesse mecanismo que a vida nos traz, porque, veja só, eu falei isso numa outra live e eu quero repetir. Muitas das vezes a gente, ou se não completamente, botando dessa maneira, o nosso propósito é encontrar uma resposta. Mas a vida não é para ter uma resposta. Ela não é para a gente procurar uma resposta. Ela é para ser vivida misteriosamente. Exatamente dessa maneira. Eu acredito que eu nunca tinha encontrado uma definição tão boa, tão clara, tão sensacional quanto isso. Que é essa nossa procura, né? A gente acorda já pensando em resposta. Como é que eu vou? Qual é a resposta disso? Mas em compensação, o desgaste que a gente traz para a gente, porque a gente não vai encontrar, não tem como você controlar esse mecanismo, esse funcionamento. Não tem, não existe uma maneira. A não ser que você, na verdade, compreenda conscientemente que é para ser vivido assim, no mistério, a cada segundo que aparece, a cada minuto que você vive. No final do dia, gente, não saindo do nosso tema de hoje, o planejamento é bom, mas nem sempre funciona. Eu não estou desencorajando ninguém de fazer planejamento, não é isso, mas eu estou encorajando a vocês a se adaptar e entender que o fato de não acontecer da maneira que você quer, na hora que você quer, é castigo, ou então é para te chatear. Não é. É porque não tinha que ter acontecido naquele momento. Pode ser que, ou que vai acontecer daqui a pouco, né? Você pode não estar preparado, como eu já disse isso antes nas lives aqui com vocês. Pode ser que você não esteja preparado, que você não esteja no ponto que, em vez de te beneficiar, vai te prejudicar. Exatamente assim. Então, comece a ter essa consciência. Comece a prestar atenção naquilo que você está vendo e leia. Parabéns, Lucas, parabéns para o seu pai. Vamos lá. Alguma pergunta?
alguma... Quero compartilhar quase desistir e aprendi. E aprendi com isso. Então, gente, relembrando vocês, fazemos nossa live toda quarta-feira, às 8h45 aqui no estado da Flórida, e agora com um novo horário, né, às 10h45 para vocês. A live fica completamente na íntegra para vocês assistirem, compartilharem, dividirem. Pergunta, se não quer fazer aqui, pode mandar no inbox, eu respondo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todos os dias. Isso é boas escolhas. Lembrando que nem sempre vai acontecer da maneira que você quer, na hora que você quer. E lembre-se que isso não é castigo, é aprendizado. A sensação de desistir não desaparece. Aquela sensação de frio na barriga também não. A diferença é que tem os que querem repudiar e tem aqueles que vão acolher. É uma grande diferença, porque vai estar sempre presente, vão estar sempre presente. Quem faz a diferença é você. Adistão, bom te ver aqui. É isso então, vou ficando por aqui. Não deixem de assistir a live, de compartilharem a live no meu canal no YouTube. Assinem, subscribem. Não sei nem se estou falando português ou inglês, mas dá um like, dá um alô. E é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima quarta-feira, Vitor. E a gente se vê nessa quarta-feira que vem, o mesmo horário, com um novo tema. Se você tem um tema... Boa, Lucas, obrigado. Se você tem um tema, uma pergunta, uma questão, compartilhe aqui com a gente, me mande no inbox. Vamos falar sobre isso na quarta-feira que vem, tá bom? Boas escolhas a todos, eu vou ficando por aqui.